Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus eu peço ajuda, eu peço a graça, eu peço uma vez mais a unção do Espírito Santo para que eu venha proclamar a Tua palavra, porque não é a minha palavra, não é o meu sermão, não é a minha pregação, é a Tua palavra, é o Teu Evangelho. E eu peço o auxílio do Teu Espírito Santo, amado Deus, para proclamar e compartilhar ao coração da igreja aqui reunida aquilo que o Senhor compartilhou e pregou ao meu coração. Fala comigo, fala conosco. E uma vez mais, através da Tua palavra, Deus, nos edifique e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Josué capítulo 1, do versículo 1 em diante. Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, o auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometia dar aos pais deles. Amém? Amém. Versículo 6. Seja forte e corajoso. Durante 3 vezes, nesse mesmo capítulo, por 3 vezes, Deus disse isso a Josué. Josué, seja forte e seja corajoso. Alguns pregadores, alguns pastores entendem que quando Deus disse isso para Josué, Josué, seja forte e corajoso, foi porque Josué estava desanimado, foi porque Josué estava com medo, foi porque Josué estava abatido e querendo desistir daquela missão, de ser o sucessor de Moisés. Mas eu particularmente não acredito nisso. Eu não acredito que Josué estava nessa situação de medo, de covardia, de abatimento, querendo desistir do chamado, querendo desistir daquele legado que ele recebeu do Senhor, de liderar aquele povo no lugar de Moisés. Eu particularmente não acredito, porque a história de Josué nos revela que ele era um homem corajoso, que ele era um homem de fé. Muitas foram ocasiões que ele se posicionou, que ele era o primeiro a se posicionar diante de uma guerra, diante de um conflito. Ele era o primeiro a desembainhar a espada e partir para cima do combate. Certa vez Moisés separou 12 homens diante da terra prometida, já estava diante deles. Moisés separou 12 homens para adentrar escondido dentro daquela terra, para ver como era, se tinha exército, se tinham guerreiros, se haviam pessoas fortes. E entre esses 12, lá estava Josué. Entre esses 12 homens, lá estava Josué, e assim partiram aqueles homens. E dias depois, semanas depois, eles voltaram. Daqueles 12, a Bíblia fala que 10 voltaram apavorados, medrosos e causando medo em todo mundo. Meus irmãos, estamos perdidos. Deus nos trouxe aqui para sermos humilhados. Deus nos tirou do Egito para nos fazer entrar nessa terra para sermos derrotados, porque aquele povo é muito forte. Eles são musculosos, eles são altos. Diante deles nós somos como gafanhotos, formigas, eles vão nos esmagar. Daqueles 12, 10 voltaram trazendo esse relatório e espalhando no meio do povo o medo e o pavor. Porém, Josué e Caleb voltaram com um relatório diferente. Eles viram o que os outros 10 viram. O povo de fato era forte, as cidades eram fortificadas, haviam exércitos poderosos ali naquela terra, mas eles dois voltaram com um relatório diferente. Eles falaram o seguinte: nós vamos conseguir, a terra é boa, os frutos lá são abundantes, a terra é maravilhosa, sejamos fortes, nós vamos conseguir. E Josué disse isso, trazendo no coração dele uma certeza de que Deus estava com eles, porque durante anos e anos, décadas, Josué testemunhou o poder de Deus se
manifestar guerreando em favor daquele povo. Josué era um homem corajoso. Então, diante disso, eu não consigo acreditar que quando Deus disse aqui para Josué, seja forte e corajoso, foi porque Josué estava fraco e estava com medo. Eu não acredito. Eu acredito, na verdade, que Deus estava motivando ainda mais Josué. Eu acredito que Deus estava dando uma injeção de ânimo, que Deus estava batendo no ombro de Josué, dizendo: vai, você consegue, você é forte, eu estou contigo, eu vou te defender todos os dias da sua vida, nenhum mal vai te acontecer, porque da mesma forma que eu estive com Moisés, eu estou contigo. Deus estava aumentando, Deus estava incendiando o coração daquele homem com mais fé, com mais fé e com mais fé. E é a respeito desta fé que eu quero falar aqui nessa noite. A fé que nos encoraja, a fé que nos faz fortes, a fé que nos torna inabaláveis diante de uma grande guerra, diante de uma grande batalha. Josué sabia que iria enfrentar guerras, Josué sabia que ia enfrentar batalhas, Josué sabia que havia inimigos poderosos diante dos olhos dele. Mas Josué era um homem de coragem, era um homem de força, porque Josué era um homem de fé. E eu vou dizer mais: Josué era, em primeiro lugar, um homem de oração. Porque em sua primeira batalha, diante de uma cidade chamada Jericó, a Bíblia fala que momentos antes de Josué dar a voz de comando para o exército cercar aquela cidade, ele foi orar. Ele foi para um lugar afastado e começou a orar, começou a batalhar, começou a guerrear contra as entidades espirituais que estavam sobre aquela cidade. E a Bíblia fala que ali naquela ocasião, um anjo do Senhor, revestido com armadura, com a espada na mão, foi ao encontro de Josué para encorajá-lo uma vez mais. Meus irmãos, só é possível sermos encorajados e fortalecidos pelo Senhor se vivermos uma vida de oração. Está desanimado? Está abatido? Está cabisbaixo espiritualmente? Acredite, eu tenho plena certeza, está faltando oração na sua vida. Eu falo isso por experiência própria, porque todas as vezes que me vi cabisbaixo, todas as vezes que me vi desanimado, todas as vezes que me vi abatido e frustrado, mesmo dentro da igreja, mesmo não perdendo um culto, eu tenho certeza que alguns de vocês aqui já passaram por uma situação como essa, de estar abatido, desanimado, triste, angustiado, ir para a igreja como se tivesse com um peso de 1000 quilos nas costas, sem ânimo, sem alegria. Eu tenho certeza, meus irmãos, que da mesma forma que aconteceu comigo, aconteceu com vocês. Estava faltando na minha vida oração. Estava faltando na minha vida oração que me fortalece, que me anima e que aumenta a nossa fé. Porque diante das batalhas, meus irmãos, diante de Satanás, entenda, nós não devemos ter coragem. Diante de Satanás, nós devemos ter fé. Porque acredite em mim, se nós formos enfrentar Satanás somente com a nossa coragem, nós vamos sair correndo, porque o bicho é feio. Apocalipse fala que ele é um dragão, gente, ele é feio, ele é horrível. Eu já tive experiência de ver alguns demônios, eu não desejo essa experiência para ninguém, são horríveis. A minha coragem humana, o nido humano, o pastor nido de carne e osso, acredite, ia sair correndo. Mas em todas essas ocasiões eu estava em espírito, eu estava em oração, eu estava fortalecido no Senhor. A nova testemunha de experiência dessa eu tive lá no sítio, graças a ela não viu. Mas eu tive uma experiência dessa lá, em um período de oração, em um retiro de oração nas madrugadas. Eu relatei para ela e para os irmãos que estavam lá. Se fosse um nido normal, não, eu sairia correndo daquele sítio naquela madrugada e ia parar na minha casa. Mas eu estava em espírito, eu estava orando, eu sozinho lá na beira daquele lago orando, os irmãos ainda não haviam acordado para orar. Quando eu tive aquela visão, arrepiou. Mas o meu coração não arrepiou não, estava cheio de fé. Porque diante de Satanás e seus demônios, a nossa coragem de nada adianta, é a nossa fé. E quando Deus deu essa palavra, quando Deus proclamou essa palavra ao coração de Josué, era exatamente para isso, para que Josué se fortalecesse em fé, e que essa fé fosse gerar no coração dele uma coragem sobrenatural, uma força sobrenatural diante de todos os inimigos que ele sabia que teria que enfrentar. Meus irmãos, às vezes eu penso que a gente gosta de fingir que o diabo não existe.
Mas dia após dia, meus irmãos, Satanás não dorme, tramando, planejando destruir a nossa vida, nos afastar da salvação, tirar do nosso coração a alegria de sair da nossa casa e vir para a igreja. Todos os dias Satanás planeja isso. É por isso que algumas semanas o Espírito Santo de Deus me direcionou a estar orando de forma específica em todas as minhas orações. Em todas as minhas orações, quando eu finalizo as minhas orações lá em casa ou no monte, eu levanto a minha mão e digo: Senhor Deus, envie um anjo com espada de fogo lá onde Satanás e os seus demônios estão fazendo planos contra a minha vida e contra a minha família. Anjo do Senhor, corte os tornozelos de Satanás e de seus demônios, fure os seus olhos, que eles fujam diante da presença do Senhor na minha vida e da minha família. E eu tenho feito essa oração pela vida de cada pessoa que eu vou orar, ministrando libertação. Eu não oro somente ao meu respeito e a respeito da minha família. Se eu for orar e ministrar libertação na vida de uma pessoa, eu faço esse mesmo pedido, para que Deus envie um anjo com espada de fogo lá onde Satanás está escravizando aquela pessoa. Mas por que eu faço isso? Porque há no meu coração uma fé que gera no meu espírito uma coragem e uma força sobrenatural. Seja qual for a sua luta, meus irmãos, fé, porque é somente pela fé que seremos encorajados, que seremos fortalecidos no Senhor e na força do poder dele. Mas essa fé precisa ser acompanhada por uma vida de oração. Por isso eu te digo, Ruth, ore, minha filha, ore. Não espere somente o pastor estar lá dentro da sua casa para orar, ore. E assim é cada um de nós aqui. Oremos. Porque as armas da nossa batalha, meus irmãos, as armas da nossa guerra contra Satanás não são carnais, não são materiais, são poderosas em Deus. É a nossa fé, é a nossa confiança no Senhor, é a nossa vida de oração, para que dessa forma sejamos como Josué, fortes e corajosos. Josué era forte e corajoso. E quando Deus disse isso para Josué, seja forte e seja corajoso, foi para aumentar ainda mais a fé dele nessa verdade. Que sejamos fortes e corajosos pelo poder do Senhor, pela fé que nós temos em Cristo Jesus, e que venhamos demonstrar isso diante de Satanás com a nossa vida de oração. Que diante de Satanás a nossa força seja uma vida de oração. Amém? Sejam fortes, sejam corajosos, porque a batalha é grande. E essa batalha enfrentaremos até o dia que Jesus Cristo voltar. Dia após dia, guerreando, batalhando, com força e com coragem, no poder do Espírito Santo, com fé, com toda oração, com toda súplica, em nome de Jesus.